Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Vozes do Transporte. Tudo bom, Dani? Tudo bem, hoje temos convidado especial. Vamos falar sobre Photon. Photon. E para falar tudo sobre a marca, as novidades, 2024 foi um ano muito importante para a Photon, Sim. que renovou aí seu leque de produtos, sua linha de produtos. E também para o futuro vislumbra mais novidades, entrar em novos segmentos. E quem vai contar tudo para a gente é o Maurício Santana, que é gerente comercial da marca. É isso mesmo, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com vocês, falar um pouquinho da Photon. Sim. É um prazer poder falar da Photon, uma empresa super nova, super radiante, cheia de novidades para vocês. É isso que a gente gosta aqui dentro do Vozes, é falar de novidades, é explorar isso, né? E sabe o que eu queria que você começasse esse assunto? Eu acho que seria bem legal para você falar um pouquinho do tamanho da Photon no mundo, explicar um pouquinho qual a posição da Photon no mundo e aí trazer isso aqui até chegar aqui no nosso Brasil. dia a dia, né? Isso. Claro, vamos lá. Photon é uma empresa super nova, começou em 1996, tem 28 anos, dia 28 de agosto. Jovem. Super jovem, super jovem. E aí ele tem alguns marcos que contam um pouco da história da Photon. Ela mal começou em 96, em 99 já era líder no mercado chinês de comerciais leves. Então, 99, 3 anos depois, nunca mais deixou a liderança, é a líder até hoje no segmento lá. Em 2001, ele começa a olhar para novas tecnologias. Então, estou falando de 24 para 23, para 24 anos para trás, lá atrás já se começava a olhar alternativas, soluções aí diferentes de energia sustentável, principalmente que é uma empresa voltada para sustentabilidade. Aí nós tivemos ali um advento em 2004, foi quando a montadora decidiu ir para o mundo. Então ela saiu do mercado local e foi para o mundo. E aí nessa primeira movimentação que eles foram para o mundo, uma coisa que eles perceberam é que não precisava ter só ele precisava mais do que um fornecedor, ele precisava de alguns parceiros estratégicos. Uhum. E aí em 2007 teve uma parceria com a Cummins. Então hoje todos os nossos produtos, caminhões são equipados com motor Cummins. Logo em 2012, também buscando sempre a vanguarda e a tecnologia do mercado, fez uma parceria com a Daimler, então a Mercedes-Benz aqui no Brasil todo mundo conhece como Mercedes. E todas essas parcerias estão juntas, elas estão presentes até o dia de hoje. Em 2017, com a ZF, então todos os nossos produtos têm Cummins, ZF, eixo Dana dos 7 toneladas em diante, então assim, eletrônica Bosch. Então todos os produtos são todos fornecimentos, ou o trem de força é muito conhecido no mercado brasileiro, então de fácil reparabilidade em qualquer local. Isso é muito importante quando você fala de uma marca que não é uma marca simplesmente entrante. Aliás, que ela já está aqui há 12 anos no país, mas é uma marca que tem todo um trem de força conhecido globalmente nosso dos brasileiros. Então, e que traz muita confiabilidade para o comprador desse caminhão. Né? Aí em 2018 entrou no mercado europeu, 2019 entrou no mercado da Tailândia, 2022 entra com caminhões de fontes renováveis, seja elétrico, híbrido. 2022. Aí ele entra com caminhões elétricos, hidrogênio, gás, híbridos no mercado europeu, que realmente tem uma regulamentação muito pesada lá, e a gente conseguiu passar por essa regulamentação mais ou menos muito próximo dessa data, que é o WVTA, que é uma certificação que garante sustentabilidade, ou seja, está voltado para o meio ambiente, e também tem uma parte muito forte de segurança, de proteção às pessoas que estão dirigindo. Então todos os nossos caminhões, a gente vai falar um pouquinho mais dele, mas hoje toda a linha nossa tem o sistema ADAS. Hoje não tem aqui no mercado brasileiro, quando você fala de leves, a gente não tem nenhum concorrente hoje com todo o sistema ADAS. Então, ele já sai de linha com ADAS hoje. Os modelos do Brasil já tem ADAS Porque a intenção de vocês é oferecer globalmente tudo que vocês têm de know-how e tecnologia lá fora. Aqui dentro, exatamente. Em todos os mercados que vocês atuam. Em todos os atuarem. mercados que a gente atua. Essa é a intenção. Ter o mesmo produto, ser uma marca global exatamente. E aí, então, terminando de contar essa história aí, e aí agora 2024 também a gente fez uma parceria com a Iveco também, que está se iniciando lá na Europa também. Mas alguns outros pontos aqui, chaves aqui, para a gente, para o nosso telespectador aqui poder entender um pouco mais o que é a Photon. A Photon, ela
ela foi a primeira montadora do mundo a atingir o marco de 10 milhões de unidades produzidas em 25 anos. Então foi a primeira montadora do mundo. Em 25 anos ela atingiu 10 milhões de volume de produção. E hoje ela produz mais ou menos 1 milhão de unidades a cada 18 meses. Por nosso público aí entender, porque muitas vezes não tem noção da grandiosidade, né? O mercado brasileiro, com todas as marcas, Scania, DAF, Volvo, Volkswagen, Iveco, todas as participantes do mercado, elas trazem um volume de esse ano deve fechar com um bom ano para o segmento, 125 a 130 mil unidades deve fechar esse ano. E você está falando que uma única montadora, produz entre 650 a 700 mil por ano. Então são 5 vezes o volume do mercado do Brasil inteiro, com todo esse monte de players aqui dentro, de marcas aqui dentro do Brasil. Então realmente a Foton é uma empresa muito grande, só que ela não perdeu a essência dela. A essência de velocidade e rapidez. Então ela é muito antenada no mercado. Acabamos de falar aqui que os nossos produtos têm todos tecnologias ADAS embutidas no produto. Então assim, ela traz o que a gente está precisando para o mercado brasileiro e que lá fora já se foi pensado. Vamos voltar aqui e resgatar o exemplo lá, 2001, você começou a pensar em tecnologias renováveis. E nós vamos para um futuro próximo de ter uma plataforma unificada. O que significa uma plataforma mais unificada e robusta? Significa assim, que se eu tiver diferença de tamanho do caminhão, para ser mais simplista, para as pessoas entenderem, eu vou ter 80% das peças são intercambiáveis. Quando eu vou para um caminhão exatamente igual, com as mesmas dimensões, 92% é intercambiável. Essa é a tecnologia do futuro. Então, é uma plataforma do futuro que a gente já está chegando. Já está em desenvolvimento lá na China e logo mais vai estar chegando. Então, o que isso propicia? Propicia os famosos custos realmente muito melhores e que isso pode ser passado para o nosso consumidor final. Então, hoje nós temos um produto que ele tem mais tecnologia que muitos dos nossos concorrentes, para não dizer que quase todos os concorrentes do segmento que a gente está atuando, e a gente vai para o custo, nosso custo ele é menor. Então, eu tenho um trem de força conhecido, Cummins, ZF, Eixo Dana, Bosch, caminhão super tecnológico, cabine super tecnológica espaçosa, por um preço que realmente mais competitivo do que os nossos concorrentes. Então, essa é a estratégia que a gente monta para o Brasil nesse momento, para que as pessoas realmente conheçam a Foton e como ela trabalha no mundo inteiro. São 130 países. Eu ia perguntar agora, quantos países que a Foton hoje ela está em 130 países. Tem 1.000 concessionárias, mais de 1.000 concessionárias, mais de 1.200 espalhadas pelo mundo. Né? Tem mais de 1.200 centros de serviço. São 21 fábricas na China. São mais 30. Só na China, 21 Só na China, uma fábrica só na China. Nossa, mas você já tem fábricas fora da China? 32 unidades, a maioria CKD. Que faz só o KD, só faz o KD, né? Que a gente chama, né? Então, a maioria é KD. E o que garante, qual que é a filosofia? É garantir que a qualidade que é desenvolvida lá é aplicada em todas as suas plantas. É isso que eu ia perguntar. Então, toda essa estratégia que vocês têm de plantas, etc e tal, está sendo pensado, porque a Foton também já está no Brasil. Desde 2011, 12, entre 2011 e 2012 ele começou no Brasil. Certo, mas agora parece que nos dá a impressão que é uma nova fase da Foton no Brasil. Não sei se eu posso falar desse jeito. Super pode. Mas... Então, até para as porque a fábrica entrou, né? A fábrica entrou. Porque então, antes vocês tinham uma representação comercial. Isso. Agora não. Agora a Foton está como a fábrica. A montadora. A montadora, perdão. E como é que isso, o que isso reflete, né? O que trás de mudança nessa nova fase, né? Até porque como está desde 2011, o que muda, né? O que traz de novidade? Vamos falar um pouquinho só de expectativas de volumes, inclusive, que o volume, para que as pessoas entendam, é um investimento da montadora dentro do país, né? Então, se acredita-se muito no volume, porque existe um investimento por trás que traz aquilo lá. Então, eu acho que quando você você transformou o que era um representante local para a montadora, primeira coisa realmente são os aportes financeiros de investimento, são muito maiores, e traz essa robustez do que a marca quer ser no mundo, não só aqui no Brasil, né? Então, falando alguns outros dados também que é super importante, por exemplo, eu comentei com vocês que foi a primeira empresa que em 25 anos trouxe 10 milhões de unidades. Sim. E que se faz 1 milhão a cada 18 meses. Só que o mais importante disso, quando ela decidiu ir para fora em 2004, hoje já tem mais de 1 milhão de unidades exportadas fora da China.
isso é o maior volume de exportação de uma montadora fora do mercado fora do chinês. Então, assim, realmente nós estamos falando de uma empresa que hoje ela se volta, o olhar dela está muito mais até para fora da China do que para dentro da China, e entenda-se nessa parte de expansão. Então, eles querem realmente... Já está consolidada, né? Já está consolidada, é líder do mercado, Sim. tem o seu tamanho de indústria lá, capacidade produtiva tem para realmente criar essa expansão, criar essa velocidade que a gente está precisando no mundo afora. Então, tudo isso, quando você vira uma montadora, você tem essa facilidade e a rapidez de você adquirir todo esse conhecimento, essa bagagem e os produtos de lá estão lá fora, que estão na então, China. Exatamente. Então, e a decisão, quando ele é um parceiro, a decisão é do parceiro querer trazer ou não aquele produto, né? Então, as diretrizes agora são completamente distintas. Então, se você quer entrar no mercado específico, vai ser mais, de repente, mais aguerrido ali na parte comercial e tudo mais, mas de repente como montadora você vai entrar, de repente um parceiro comercial não entraria. Então, acho que aqui fica uma grande diferença quando você realmente tem a montadora por trás, né, te dando todo o suporte ali, principalmente que você tem acesso a algumas informações que talvez um parceiro não teria ali, né, no primeiro momento. Entendi. Mas ele te dá uma velocidade de decisão, de desenvolvimento, de entender uma necessidade estratégia local, também, eu de acho, colocar, né? exatamente. Então, E se tratando de produto, isso é interessante, porque vocês, por exemplo, apresentaram recentemente uma picape que eu acho que é uma evolução que o mercado brasileiro nunca viu, algo parecido, talvez seja a única, me corrija se eu estiver errada, a única. Que é a Tunland. Tunland V7 e Tunland V9. Isso, e que é o sistema híbrido mais diesel e elétrico, porque o que a gente vê comumente é diesel, gasolina, é um motor Otto, Isso. né? Um motor gasolina com um sistema elétrico. Exatamente. E essa diesel, Exatamente. que eu acho muito interessante. E que vocês têm até um caminhão lá fora também com essa mesma tecnologia, que não existe, que eu saiba, no mundo, uma tecnologia já no mercado. O que a gente pode falar assim, né? Então, na Fenatran teve um concorrente lá que apresentou um processo, né, um híbrido ali, mas ele é um híbrido quando você associa um eixo e tem a sua energia cativada através desse eixo. Que é o projeto Matter, Photon diferente. é diferente, porque na verdade é uma implementação de vamos chamar de um acessório do eixo elétrico. e de um eixo elétrico que vai trazer. Porque o motor diesel é só ele ali, né? Isso. E aí você só associa aquele lado. Quando você faz o projeto desde o seu nascimento sendo um diesel elétrico, ele é completamente distinto. Então, tem momento que ele vai lá e traciona e carrega todas as baterias, tem as regenerações todas, e tem um momento que ele ajuda a impulsionar o veículo. Então, assim, e essa tecnologia, de fato, ela está na vanguarda, ela vai abrir o mercado com a Tunland, e que a gente já tem lá fora, inclusive em alguns segmentos de extra pesados também, e que, quem sabe, um dia podemos trazer para cá. E é uma tecnologia que, para a realidade brasileira, é interessante, né? Tudo a ver, porque a gente sempre bate na questão de infraestrutura, mas ela atende perfeitamente, né? Exato. Assim, você pode trabalhar com os dois ali, economizar, reduzir CO2, enfim. Exatamente. E é muito legal porque o nosso mercado ainda é um mercado de picapes diesel, né? Existem algumas marcas, por exemplo, que elas têm a versão flex e tal, mas se você for ver em volume, o mercado consome... Ela vem caindo ano a ano, e eu acho que o fato de você ter virado 100% diesel também, ela traz um ganho de escala, que isso propicia também, que houve uma acomodação também dos valores de diesel também. Eu acho que tudo isso corroborou para que hoje fosse só diesel, né? Então, esse segmento praticamente ele não existe hoje quando você fala de veículos a combustão, gasolina ou flex. Eles são muito pequenos hoje no mercado, e eu acho que a tendência realmente é ser diesel. E falando um pouquinho dessa tecnologia, ela ajuda, como você comentou, no CO2, porque ela é muito eficiente, né? Quem já teve a oportunidade, convido a todos aí que estão assistindo a conhecer a Tunland nas concessionárias muito em breve, a partir ainda do primeiro trimestre do próximo ano. Ela é uma picape de dimensões de uma F-150, de uma Ram 1500, e com uma eficiência energética eu estava vindo para cá agora, estava fazendo 10.8 com um trânsito pesado, daquele tamanho fazendo 10.8 e vindo num trânsito fervoroso até vir para cá, realmente demorou quase 1h15. O trânsito de São Paulo. O trânsito de São Paulo, não tem como fugir, então
realmente ela mostra aí o potencial de uma picape grande, onde você tem uma tecnologia embarcada que não é um acessório, e sim um desenvolvimento específico. Então, realmente, a gente fala de uma eficiência muito boa, energética. E, de novo, a empresa ela é muito voltada para a sustentabilidade. Todos os projetos dela, 2001, voltando lá, a gente investiu, já vem investindo nisso. Então, ela se preocupa muito. Então, ela tem uma eficiência hoje, que os nossos clientes vêm falando, na ordem de 15% de eficiência de combustível versus o concorrente. Então, assim, de novo, não sou eu, quem estão falando são os clientes, temos, né, a gente recebe áudios com frequência, e eu acho que isso vai dar uma boa chacoalhada também no mercado. Vocês já estão testando em clientes. Já temos clientes com mais de 70 caminhões na frota. Então, assim, a gente já tem algumas oportunidades aí realmente de fazer testes, não só do nosso, mas entender como é que é o comportamento dos concorrentes também. Sim. Falando em produto e descarbonização, vocês também têm um caminhão elétrico aqui no Brasil, né? Que vocês trouxeram. É leve? Ele é semileve? Ele é leve. Ele tem 6 toneladas. Ele tem 6 toneladas. E a gente muito em breve deve trazer um próximo caminhão também, porque a gente acredita... Elétrico. Mas subindo a régua? Subindo a régua. Subindo a régua. E descendo também, quem sabe. Um semileve, um médio. Vamos pensar que lá fora nós temos praticamente a linha toda elétrica. Mas e aqui no Brasil você acredita que isso é possível também? Eu vou comentar, por exemplo, nós tivemos inclusive em alguns setores, vamos falar de ônibus, por exemplo, tá? E que a gente verificou que você tem um problema de infraestrutura que ele vai trazer essa acomodação do elétrico com o passar dos anos. Então, assim, é uma tecnologia que ela vai ser incorporada. Não tem para onde fugir. Por exemplo, fui numa garagem, estava lá colocando todos os painéis solares e tudo mais, e não só isso, né? A energia que vem da rua, ela tem que ser potencializada para você ter toda a estrutura interna. Então, no momento que chegou ali, aquela região já está assistida. Então, a partir dali, você começa a ter empresas que podem fazer uma estação ou uma estação de recarga ali, porque vai ter condições, porque a energia da rua chegou para ele, que permita ele ter isso aí. Então, a gente acredita numa tecnologia que ela vai vir, ela não para, só que ela vai num ritmo de acordo com a infraestrutura do país. Com a demanda, né? Com a demanda. Mas a gente está vendo alguns movimentos, né? Por exemplo, São Paulo hoje não é lei, mas agora indo para caminhões, voltando para caminhões, recomenda-se que, desde 2024, recomenda-se que o frotista de coleta de resíduos, de lixo, compre caminhões alternativos ao diesel. Não é lei, mas recomenda-se, né? Então ele tem mais vantagem, deve ter alguma vantagem para ter essa recomendação. O empresário não vai lá investir à toa. Então é isso que eu tô... E isso vai acabar indo para outros segmentos, outros nichos e tal. Então, por isso que eu até fiz essa questão de descarbonização, porque a gente está vendo movimentos que não estão acontecendo por força de lei, mas uma recomendação de governo. Então, não é uma oportunidade, já que a Foton tem um leque tão realmente diversificado, principalmente na área de sustentabilidade. Exato. Sim, motores híbridos, hidrogênio, gás, elétrico. Mas esse primeiro momento, vocês estão fazendo o quê? Estudando aqui o mercado para ver quais são as demandas que mais atende, é isso? Para você poder ir... Eu vou puxar o exemplo que eu estou comentando aqui da empresa de ônibus. Então tem lá toda a empresa de ônibus, tem toda a estrutura, e essa estrutura vai propiciar a gente ter. Então quando você começa a olhar e você começa a entender também o Rota 30, mais o programa Mover do governo, para onde ele está direcionando, porque você tem que ter uma eficiência energética, porque você tem que entrar o primórdio ali, vamos dizer assim, uma eficiência de nível sustentável, eficiência energética de fato, você tem um pilar da reciclagem, você tem pilares que condizem com, olha, eu quero chegar lá no futuro com um ambiente mais limpo e tudo. Então, tudo isso conversa muito com a nossa empresa hoje. Então, conversando com a empresa, eu entendo assim, respondendo a tua pergunta, a gente está olhando cada segmento de forma isolada para saber qual o momento de trazer cada produto. Você falou que vai visitar uma empresa de ônibus, é isso? Isso. Vocês têm ônibus, isso lá também tem toda a linha, hoje. Vocês então estão olhando o mercado de ônibus? De novo, a gente está estudando todos os segmentos, né? Hoje a Foton, ela tem aí, né? Se você colocar só como produto primário, sem colocar as variações desse mesmo produto, nós estamos falando de 78 linhas de produto.
É muita É coisa. muita linha de Entre produto. caminhões e ônibus. Caminhões, Isso no ônibus, geral, picapes, né? van, mini truck e toda a segmentação. Então, ou seja, eu pego Sempre do... comercial. Sempre comercial. Eu sempre pego do 1,5 tonelada e vou até 120 toneladas de CMT. Então, eu tenho realmente o line-up da Foton, ele é gigantesco por completo. Uhum. Então, caberia eu poder trazer para cá qualquer produto. Sim. Entre a decisão de você trazer um produto e ele estar homologado e comercializando no país é 1 ano. Tá. Porque a homologação vem É que mais tá, ou menos uns 8 meses para você fazer a homologação e mais 4 de importação. Sim. Então, assim, ela entre a decisão e você trazer são 1 ano. Só que você tem que realmente estudar o mercado para que você não tenha, de repente, um excesso de produtos que não tem eficiência aqui. Então, Hoje E esse é o seu papel. Esse é o como meu papel. gerente comercial. Esse é o meu papel como gerente comercial. Qual que é a linha de produtos Brasil? Porque você está falando que você tem uma linha de 78, mas aqui para o Brasil hoje, nesse momento. Hoje, nesse momento, o que nós temos hoje é o 3,5 toneladas. Tá. A gente tem o 7 Diesel. toneladas, diesel, tudo diesel. Né? O 3,5 é o que a gente traz manual e automatizado, uma coisa super importante. Nossa linha Você ela tem é automatizada. o manual e automatizada no 3,5. O 7, o 9 e o 12 a gente tem manual, está trazendo automatizado para o 7 e para o 9. Temos a linha do 17, a manual também vai ter automatizado em curto passo de tempo Que é o também. Alman. Aí já, é o Alman, porque outra tudo linha. que você falou, abaixo Era o de Mark. 17 toneladas é o Mark. Isso. E acima É Alman, Isso, que é o Alman. 17 Que é o toneladas. 17 toneladas. Vocês vão trazer automatizado dele? Também. E Também. todos eles, voltando ao ADAS, saem com o sistema ADAS já? Aqui Ele também tem ou como não? opcional. Tem como Aqui opcional. é como opcional, É como isso? opcional. Isso é dentro, né? São serviços que a pessoa pode comprar, adquirir, tem um seu valor, mas um valor super competitivo para você adquirir o produto do ADAS. Entendi. Deixa eu aproveitar que a gente está falando de Brasil. Você falou também que lá fora vocês têm um ponto de concessionários, né? Aqui no Brasil, isso também já existe? Vocês estão formando? Qual é a expectativa? Excelente Qual que é o ponto. Até Excelente porque, ponto. porque assim, a gente vê que hoje não adianta só ter o caminhão, né? Exatamente, você As tem até a rede para pessoas ficam distribuir. seguras de comprar um caminhão que não tem o serviço pós. Não, Como que vamos tá lá. a Foton posicionada aqui? Quando nós tivemos a nossa convenção e vocês tiveram uma oportunidade de participar lá com a gente, em junho, nós tínhamos 30 concessionárias. Hoje nós já estamos com 50 concessionárias. Algumas para abrir, né, mas já em processo de construção ou de reforma dos prédios. E a gente tinha uma expectativa de até 2028 estar com 100 concessionários. Eu acho que a gente consegue chegar aos 100 concessionários ainda no ano que vem, no final do ano que vem. Até Então, o ano que vem. essa é a ideia, justamente porque quando as pessoas começam a entender o tamanho da Foton e as oportunidades que a Foton pode trazer, elas acreditam no negócio. Eu Sim, acho que até sim. para efeito de comparação, sem falar nomes de outras marcas sem concessionárias, é o que tem uma marca tradicional hoje no Brasil, pode ser. Exatamente. Então Exatamente. vocês iam ter um número de atendimento aí de uma marca tradicional do país. Hoje- Tradicional que eu digo, que já está aí há décadas. Sim. Isso. Hoje eu acredito que muito rapidamente a gente fecha 100% das capitais, então já teria uma abrangência nacional. Então pode dizer que até fevereiro ou março a gente já tem a abrangência nacional. Mas a gente já quer ir já para a segunda cidade, né? Não só a capital, mas a segunda cidade e a terceira cidade com muita rapidez. Então essa é a ideia no A primeiro ideia momento. é de ser. Então, isso também faz parte, essa ampliação da rede, também faz parte da nova fase da Foton. Perfeitamente. E o que mais tem dentro dessa nova fase? Temos lá os produtos que você já citou, pós-venda. O que mais tem nessa nova fase da Foton aqui no Brasil? Bom, super importante porque realmente, né, só a vontade não vai trazer realmente Sim. aquele reconhecimento do nosso público lá, do nosso consumidor. Então, o que a gente está trazendo junto aí com a montadora Veio? Primeiro, a gente já fez a parceria com o Senai, então hoje a gente já tem os nossos treinamentos oriundos da Senai. Todos os nossos distribuidores são certificados Camis ou estão em processo de certificação Camis, que isso garante velocidade no atendimento ao cliente. Então, o concessionário ele pode abrir o motor, não vai perder a garantia do motor. Tem uns procedimentos rapidamente para você... O cliente, né, mediante a um problema que pode acontecer, e eu já garanto para vocês que o meu gasto com garantia ele é mínimo. Então, realmente o produto ele é muito bom. Porque não é porque eu recuso garantia não, tá, gente? É porque, de fato, o produto é muito bom. Então, não tem o quebra, não requer custo de garantia. Mas, ainda assim, se você tiver, você tem toda uma rede que vai ser certificada Camis aí, muito em breve, todos serão certificados, o que propicia uma velocidade de atuação.
Falando de peça, nós temos então o nosso parceiro Camis, que está próximo da gente, tem a ZF, que é nosso parceiro próximo também. Então, realmente tem uma acomodação nesse primeiro momento de você sai de um fornecimento de uma empresa que representava a marca para um fornecimento da montadora. Estamos super rápidos nesse fornecimento de peças e a gente já está com os nossos níveis que a gente chama de fill rate, que é atendimento, estão subindo de vento em popa, acelerando muito. Para vocês terem uma noção, a gente faturou 4 vezes mais esse mês do que o mês passado. Então, assim, o volume de faturamento ele vem crescendo mês a mês e os nossos processos cada vez mais robustos, então logísticas e tudo mais. Então a gente tem bem trabalhando muito para que isso aconteça. Então, por um lado eu tenho treinamento, pelo outro lado eu tenho uma eficiência de peças que a gente vem galgando de forma rápida, ter todos os métricos aí bem apurados com o mercado, tá? Nada... E eu diria não só apurados, mas melhores para o mercado, essa é a nossa ideia. Sempre a gente quer trabalhar para ter o melhor nível de excelência. Uma vez que eu sou um intante do mercado, eu preciso mostrar para o mercado o que a gente tem de melhor. Então, eu tenho um produto muito bom, mas esse produto não pode parar. Então, você tem que ter lá um treinamento. Então, todos os nossos profissionais nas concessionárias têm que ser bem treinados. E por isso que nós temos a certificação Camis que garante esse treinamento bem apurado. Quando não, a gente vai estar com o Senai para fazer todos os treinamentos, os demais treinamentos que a gente precisa ter, e aumentando os pontos de venda. Então, tudo isso a gente consegue dar essa capilaridade que um consumidor nosso precisa ter. Também queria saber, né? É uma empresa full liner, né? Que full line. Produz como você falou, uma tonelada e meia até 120 de CMT. Para vocês foi estratégico começar pelos leves? Como que foi? Eu queria que você contasse, porque eu sei que a intenção é chegar lá nos pesados. Vocês têm essa intenção, chegar aqui no Brasil, né? Porque lá vocês já estão bem resolvidos. Todo o segmento nós estamos olhando. Então, seja de mini truck, que a gente chama o caminhãozinho pequeno, seja de um semi-leve, seja de um leve, que a gente já está nesses dois segmentos muito fortes. Estamos entrando agora no semi-pesado com 17. Podemos entrar no segmento de pesado sim, estamos olhando para isso. E não só isso, né? A gente tem que olhar que tem van, tem picape, tem outros... Van eu tenho todo o segmento. Todo segmento de vans eu tenho também lá. Lá eu tenho chassi, tenho furgão, passageiro, eu tenho todo o segmento elétrico. Você tem diesel, você eu tem tenho elétrico, exatamente. Então, assim, a gente tem todas as possibilidades para o mercado. Agora, a gente tem que realmente... o ano passado, 2024, perdão, não teve nenhuma outra montadora que teve tanto lançamento como a gente aqui no Brasil. Então, para você ver, aqui no Brasil, você tem grandes marcas aqui no Brasil, não teve tanto lançamento em quantidade de lançamentos como a gente teve. Então, a gente lançou aqui o Wonder, que vai estar vindo, daqui a pouco tem a Tula, tem o 17 que a gente lançou, lançamos toda a nova cabine do Walmart, porque ela mudou, ficou mais tecnológica. Está em linha com o que está na Europa? Está totalmente em linha, 100% em China? linha. Totalmente em linha. Hoje, o último nível que tem lá é o que nós temos hoje no Brasil. A intenção é essa, vocês serem uma empresa que o que tiver lá... A última tendência está aqui. Exatamente. Agora, tem a questão do mover, né? O mover, ele traz... de alguma forma, ele vai facilitar, ajudar as empresas no desenvolvimento de tecnologia para o Brasil, enfim... E isso não faz sentido também para a Foton? Ter fábrica no Brasil é um passo que vocês estão de olho? Está dentro da nova fase. Está dentro da nova fase. E de que forma mover? Ninguém falou para mim que ia ter pergunta difícil aqui, né? É que a gente vai com esse jeitinho. E vai indo até chegar no assunto, Não, mas todos os planos da Foton, e eu falo por estar inserido dentro do contexto, participar das reuniões, inclusive com a matriz, são de longo prazo. Então, qualquer planejamento a longo prazo, ele passa dentro dos seus critérios de pensar realmente em ser uma fabricante aqui no Brasil. Até porque alguns outros estudos também nos propiciam a pensar em ser um Latam aqui no Brasil. O que significa para o nosso telespectador aqui? Ser Latam, eu preciso ter 70% das peças produzidas no país. Então, eu preciso produzir no país, preciso ter 70% de peça localizada para poder exportar para outros países da América do Sul. Ou da América Latina. Então, assim, você tem essa possibilidade. Então, todos esses estudos estão sendo feitos nesse momento. Alguns com um pouco mais de celeridade, um pouco menos celeridade, mas está, assim, no radar da Foton.
se eu quero ter essa proximidade mais com o consumidor brasileiro E com a região. e com a região, mostrando realmente que tem incentivos na região também por parte da Foton Matriz, né? Ela passa por ter um ambiente fabril aqui também no país, tá? Então, isso está nos planos, digo, nos planos de estudo, né? Então, por enquanto, nós estamos todos com um plano de estudo e a gente pode ser que no próximo bate-papo que eu tenho aqui com vocês eu traga mais novidades sobre isso também, sobre produtos, sobre tudo mais. Mas todo o planejamento, seja de produto, ou seja, como a expansão ela vai acontecer não só no Brasil como no Mercosul, ou não só no Mercosul, mas a América Latina como um todo, ela passa por revisões constantes e sempre olhando aonde está o nicho que a gente pode realmente entrar e se apropriar de uma maneira mais rápida, para que realmente a marca se estabeleça, o consumidor reconheça o valor do produto, um produto que não quebra, que não tem recidiva, um produto realmente confiável. Então, nessa transição você consegue chegar nisso. Porque assim, isso que eu queria falar com você. Primeiro, como que a Foton, né, China, assim, enxerga o mercado brasileiro, né? Como que ela enxerga o mercado mais conservador, mais agressivo? Como ela enxerga esse mercado, as possibilidades, enfim, para estar com essa nova posição aqui, né? Um mercado que tem Finame. E para ter Finame tem que ter peça local. De novo, então, volta tudo para explicar para eles. Tá enxergando esse mercado, né? O que ela espera com essa nova visão aqui nesse mercado para investir aqui, né? E como que vocês estão fazendo também para trabalhar um pouco, às vezes ainda um pouco da insegurança do consumidor em relação a isso, né? Esse medo que às vezes tem. Como que vocês estão trabalhando isso aqui? Bom, falando da marca primeira... nova, né? Porque o brasileiro ele é bem conservador, né? Mudou. Então, assim, sei lá, os diferenciais, né, que tem, as tecnologias, acho que é importante, né, a gente... Bacana. E, bom, vamos falar da China um pouquinho. A China ela podia simplesmente ter fechado a operação e ido embora. E isso não aconteceu, pelo contrário. Ela veio com força, veio com novos produtos, fez o maior número de lançamentos em 2024 agora, de todas as outras montadoras, em comparação de outras montadoras de caminhão. Então, realmente, quando a China decidiu vou vir para cá, é muito rápido. A velocidade que eles têm lá, e isso é uma coisa como profissional, eu venho sentindo assim, essa velocidade, e é muito interessante você trabalhar com esse tipo de estímulo, porque você sabe que se você planta uma coisa aqui, daqui a pouco tempo já está recebendo, a plantinha já começou a nascer, exatamente. Não, 4 anos para o lançamento de um produto, tá? Eu vivenciei isso muito na minha vida profissional, e hoje as decisões são muito mais rápidas, inclusive, se você decide ir por um caminho, vamos fazer produção local, vocês vão ver que vai ser muito rápido também esse caminho. Então, assim, tudo ele passa... São ousados, né? São demais, são demais. Eu acho sensacional. E aí, falando um pouquinho da confiança, aí a gente passa pelos nossos parceiros. Então, quando lá fora a gente decidiu fazer a internacionalização em 2004, e a gente pegou 2007 a Cummins, 2012 a Mercedes, a Daimler, e 2017 a ZF, eu acho que a gente trouxe para o mercado um produto que é robusto e conhecido de todos. Sim. Então, essa insegurança, quando uma pessoa entra na nossa cabine e vai para uma do concorrente, ele olha e fala assim, nossa senhora, que diferença. Aí começa a escutar que tem uma eficiência energética melhor, ou seja, você faz mais quilômetros por litro. Você tem o nosso 12, que é o que carrega mais tonelagens da categoria. E ainda é mais eficiente econômico do consumo por litro, quilômetros por litro. E você... Manutenção, facilmente você encontra reparabilidade, porque são marcas conhecidas no mercado brasileiro também. Eu acho que por aí começa a ter um pouquinho dessa conforme você diz, está mudando, mas dessa desconfiança com a marca inicial, porque você fala de Cummins, que é reconhecido, fala de ZF, você fala Kidana, você fala de Bosch, então você tem... Que já, isso também, como a gente disse, está em outras marcas que já estão aqui há muitos anos. Há muitos anos, então a parceria, só para vocês entenderem, a parceria da Foton com a Cummins, 50-50 lá dentro das instalações da Foton, fabrica-se 400 mil motores por ano. Nossa. É muito caminhão. Vamos lembrar aqui que a indústria aqui é 130 mil caminhões, então para você ver... realmente é uma parceria muito robusta com todos, né? Com o ZF, com a Daimler, que trabalha nos nossos semi-pesados e pesados. Então... Agora explica, como você explica o financiamento, o Finame, porque isso não existe na China. Então, porque porque é complexo, mas aí a gente vai para alguns parceiros comerciais. Então a gente acabou de fazer uma parceria com o Santander. Então o Santander hoje é o nosso banco de eleição para fazer o nosso varejo.
Temos também um parceiro para fazer o nosso financiamento para a redistribuição, que é a Rodobens. Então, a Rodobens também faz esse processo junto com a gente. Então, através do nosso parceiro bancário, vamos chamar assim, né, do financiamento, a gente espera entrar em todos os segmentos. Mas tem alguns que são entraves, e você tem produção local, você tem... Então, aí você tem que entrar em cada produto e entender esse produto é aceitável para nós ou não, mas quando você vai para o Finame hoje, a maioria hoje é CTC. O mercado está indo para o CTC. O mercado é verdade. Então você quase não tem mais o Finame. Não tem quase o Finame, mas isso é um período, né? É um período. Porque a gente já teve outros períodos que o CDC dominou. Exatamente. Aí teve outro período que o Finame estava dominando, e o Finame ele é muito na linha pesada também, né? Sim. Que ainda vocês não estão, mas acredito que quando vocês chegarem já querem estar preparados para encarar o... Totalmente. Totalmente, tá? E aí, um ponto importante que você falou nesse negócio do Finame, do CDC, essa transição que às vezes acontece entre os financiamentos, a gente entende que o governo, independente de qual seja o governo, sempre foi muito cuidadoso com o segmento de automotor, de transporte, não só de transporte, mas de veículos também. Então, eu acho que é um segmento que ele sempre olha com bastante atenção, e é por isso que todos que estão vindo aqui, que conversam com vocês, sempre vê com muito otimismo o mercado, né? Passando uma pandemia, tem realmente um legado ali de compras de pessoas que não compraram, então tem uma represa que tende a levar a nossa indústria aí com crescimento aí, pelo menos até o próximo ano, na casa de 5%, que já teve um crescimento muito expansivo esse ano. Então, assim, são várias notícias boas, mas explicando o assunto do Finame, quando nós entrarmos no momento de ser um extra pesado, toda essa preocupação a gente já está colocando em vigor. Então, a gente entende que tem umas regras do Finame que a gente tem que estar... que tem que atender, que atender para você ser finamizável, né? Que é essa expressão que a gente usa no mercado. Exato. Então, essa coluna aqui, essa vertente está sendo bem trabalhada para que quando a gente lançar um produto, de novo, a gente já tinha uma linha aqui dentro. Aí agora a gente está expandindo. A expansão, ela passa por avaliar essas necessidades também na parte de financiamento, por exemplo. E isso também tem a ver, com o fato de vocês começarem, então, pelos leves, porque quanto mais você vai subir na régua, mais desafiador, mais complexo, né? Até o cliente é outra exigência, outra coisa de pesados em relação a leves. Isso também tem a ver? Tudo a ver, e eu vou comentar o seguinte: toda empresa que trabalha com esse pesado, ele sempre tem um caminhão leve na empresa dele. Então, assim, a grande maioria é extra pesado, né? Quando fala de transporte de grãos e tudo mais, mas ele tem um pequeno. Então, quando você vai no pequeno e você tem confiabilidade no seu pequeno, você entrar é uma abertura para o caminhão extra pesado. Então, assim, a gente confia muito nos produtos. Então, quando você olha na China, a gente é líder do segmento há muitos anos, desde 1999, comentei com vocês, a gente é líder no segmento. E é onde a gente a nossa fortaleza se começou lá nos veículos leves. Então, aqui, como decisão estratégica do grupo anterior, foi trazer os veículos leves. E a gente entende que você fortalecendo bem esse seu pilar aqui de veículo leve, semileve e agora também entrando no semi-pesado, se você fortalece isso aqui, a sua entrada para o pesado, muito mais fácil. Fica mais assertiva. Sim. E fica mais o cliente já sabendo quem é Foton. Hoje tem muita gente que vai assistir esse nosso bate-papo de hoje aqui, que não conhecia nada da Foton. Sim. Então passa a conhecer um pouquinho mais. E aí não só passa a conhecer, como se vê um Foton na rua, vai conversar com o caminhoneiro, o que você acha desse caminhão? Aí ele vai começar a falar, né? Nosso colega caminhoneiro vai começar a falar do caminhão. As verdades, os pontos positivos, pontos negativos que eventualmente possam ter. E aí isso vai começando boca a boca, vai trazendo essa qualidade que o chinês, que hoje a Foton tem nos produtos, e que isso, de forma bem simples, transparece isso para o consumidor. Então, esse é o caminho. Eu queria voltar um pouquinho na questão de serviços. A Foton tem, por exemplo, na compra dos caminhões, serviços atrelados? Ou vocês não têm pacote de serviços, de legado à manutenção? Como que funciona a venda de vocês? É produto com solução? É produto com serviço? Vamos voltar só um pontinho atrás. A gente virou OEM agora, em abril, né? Tá. Então, tudo isso já está no nosso escopo. Inclusive, eu, como minha vida pregressa profissional, eu me focava muito nessa área específica. Dentro de algumas das áreas que eu passei, e uma delas foi essa área de fazer um plano de manutenção pré-adquirível, uma extensão de garantia. Então, isso está nos nossos planos, está no pipeline ali de trabalho, né, na nossa régua de trabalho.
E a gente deve implementar isso de forma muito rápida. Não é um negócio moroso, mas eu preciso ter uma parte por trás que significa sistema de controle. Eu não posso fazer com que tudo seja manual. Tudo que eu faço manual, uma hora pode falhar. E aí eu não quero ter essa percepção ou passar essa percepção para o consumidor que ele está falhando. Ele comprou um produto pré-adquirido, foi numa concessionária, não conseguiu usar o que ele havia adquirido. Então, assim, a gente precisa ter uma parte estrutural que a gente está trabalhando num primeiro momento para depois poder oferecer isso para o mercado. Mas toda essa gama, inclusive, nossos caminhões lá fora têm uma telemetria muito avançada, mas lá a tecnologia é 5G, então a gente sabe que no Brasil, infelizmente, a gente não tem essa tecnologia 5G. Então, assim, enquanto não temos a tecnologia 5G, já estamos trabalhando com parceiros locais para desenvolvimento da telemetria. Que a deles é muito avançada para o Brasil. Exatamente. Então hoje você tem que comprar uma coisa que é realidade para o Brasil. Para o Brasil, atenda, exatamente, que atenda as necessidades do Brasil. Brasil. Parceiros estão atendendo. Então, isso. Então, hoje, para você ter uma ideia de nível de automação dos nossos caminhões é L2+. Ele já está se aproximando de um L3, que é um quase semi-autônomo, e um L4, que é o início de uma automação que você tem que ter motorista, mas você já pode ir sozinho. Então, assim, nossos caminhões já estão em L2+, e já tem protótipos rodando lá na China com L3 e L4. Então, assim, para você ter uma ideia da onde eles estão indo. Então, e lá você tem todo um controle, você tem uma frota, você tem um comboio. Então, você tem uma frota que, pelos sistemas de gerenciamento, eles levam os comboios. Então, assim, são tecnologias que logo mais a gente vai ter no Brasil, desde que a gente tenha infraestrutura para trazer essa tecnologia para o Brasil. Sim, comporta trazer uma tecnologia dessa. Isso. Por isso, recentemente vocês também fizeram uma viagem para a China que vocês levaram distribuidores, né? Todos os nossos distribuidores. Os concessionários, até para eles terem ideia da dimensão do que é uma Foton, do que é o que eles estão representando. Exatamente. E como que foi isso? Como foi essa experiência? Percepção? E me fala também, eu queria o feedback deles. Vamos trazer tudo, né? Não, foi muito engraçado, porque nós temos um processo de abertura de pedidos, né, de novos caminhões todo mês. E a gente abriu esse processo, eles estavam lá. Nós tivemos que controlar a entrada de pedidos. Porque foi assim, eles estavam lá e olhavam tudo aquilo lá e falaram, meu Deus do céu, não, tem que pedir que tem que acreditar na marca, assim, mais do que já estavam acreditando, porque eles são representantes da marca. Sim. E aí, para vocês terem uma ideia de grandiosidade, hoje a Foton, trazendo mais alguns dados, né, para as pessoas conhecerem Foton, existem algumas fábricas que são conhecidas como farol. Vamos fazer uma tradução aqui, seria um farol. O que é essa empresa farol? Ela está na vanguarda de sustentabilidade e segurança. E a Foton, ela tem 4 fábricas das 21 que participam desse fórum mínimo, que tem pouquíssimas fábricas no mundo, que está nessa vanguarda de tecnologia. Hoje, as nossas fábricas lá, 60% elas são automatizadas. Isso significa que ela é uma indústria 4.0 na sua raiz, na sua essência. E trabalha muito com inteligência artificial. Então, tudo isso, quando eles puderam ver isso daí, eles falaram, não pode ser. Não pode ser. Então, aquela realidade do Transformers, até para nosso público aí que não conhece, o caminhão do Transformer lá é da Foton. Eles olharam aquilo lá e falaram assim, nossa, já está de fato quase acontecendo, né? Daqui a pouco o caminhão vai virar um robô, ele mesmo entrega, já pega, já faz o carregamento do caminhão, ele leva embora, né? Então, assim, eu acho que isso deu mais confiabilidade e transparência dessa relação, o que é a Foton com o seu distribuidor aqui. Então, esse crescimento nosso... Esse laço, né? Que vai... Eu tinha comentado um pouquinho antes aqui do nosso bate-papo aqui com vocês, que a gente começou com o escritório em abril e já está pequeno. Então a gente começou Você falou que cresceu bastante o número de funcionários, nós tinha 5 funcionários, porque claro, você tinha, né, um antigo representante da marca, então você começou ali em março, abril, e hoje já estamos falando já próximo de 50 funcionários já, em curtíssimo espaço de tempo, com uma expansão gigante. É interessante que vocês têm, dentro da rede de concessionários de vocês têm grupos aí que já trabalham no mercado de caminhões, né? Já tem uma experiência, já tem uma expertise, já tem conhecimento do que é o transporte brasileiro. Então, quando eles vão para a China e vê aquela grandiosidade, eles querem trazer tudo para o cliente, né? Tudo. Porque eles já estão negociando, eles já sabem a cultura do cliente, o cliente que vai abraçar aquilo e tal. Então, eu acho que também é interessante isso, né? Assim, a gente teve 2 marcas de automóveis chinesas que vieram para o Brasil, que também quebraram um pouquinho esse negócio do chinês, né? Porque a gente teve algum momento do Brasil que veio um lote uma avalanche de empresas chinesas que não deu muito certo naquele momento. E agora mostrou realmente uma solidificação. Produtos de qualidade, produtos sustentáveis. Então, assim,
Isso ajudou, de vanguarda. Então, hoje você conversar com o cliente, mostrar as tecnologias que a gente tem, o trem de força conhecido de novo, volta a todo mundo aqui enraizar esse assunto, Camis, EF, Dana, Bosch, tudo conhecido. Eu acho que o olhar mudou, né? Mudou. Assim, Mas eu acho que o que aconteceu com as marcas chinesas foi mais ou menos o que aconteceu nos anos 90 com as coreanas. Exatamente. Né? Que nos anos 90, quando a gente vê aquele quantidade de principalmente vans da Coreia e tal. Sim, aquelas minivanzinhas, as Towners. Era tudo meio assustador. E hoje você pega os carros coreanos, imagina, né? Quem não quer ter o deseja. E a China veio, teve aquela coisa, todo mundo, a invasão chinesa. E agora todo mundo quer. E outra, né? Tudo que a gente tem, um celular que a gente tem, não tem como falar que não é da China. Exatamente, é isso aí. Então, é muito interessante porque a tecnologia tá tudo lá, né? A questão das baterias hoje. Quem quer um carro elétrico, as baterias são... A maior tecnologia de desenvolvimento de baterias está lá. Está lá, então eu acho que muito... tem as... acho que já virou essa página, né? Talvez já tenha virado essa página, né? Até para o nosso consumidor brasileiro. Talvez acho que o mais interessante é isso. Eu acho que talvez o principal problema que eu lembro que a gente conversava, até citei para você, quando veio esse primeiro momento chinês aqui, era a insegurança, né? Do tipo assim, quebrou meu caminhão, aonde eu vou, não tem a peça para quem eu peço. Então, assim, essa situação foi complicada. Mas quando você vê uma empresa que tá se estruturando, quer chegar a 100 pontos de atendimento, isso morre, né? E também tem uma outra questão, né? Quando a gente teve algumas marcas chinesas de caminhões aí na década passada, eram pequenos grupos, né? Era um representante comercial e tal. Agora vocês estão vindo com a fábrica, com uma montadora, com todo o respaldo da indústria. E aí eu acho que é outra história, né? É outra questão. Porque você começa a pensar em produção revente local, esse planejamento, ele é muito mais físico do que você talvez como representante, que teria que ter um alto investimento para você poder fazer, e aí coisa que uma montadora, para ela já é do conhecimento dela, já é o dia a dia dela. É o negócio dela. É o negócio dela, então acho que aí realmente trazendo uma montadora por trás dá todo um embasamento, toda uma estrutura que o consumidor que ainda tem um pouco de receio, ela passa a entender, e aí no momento que chegar, e a gente torce para que esse momento seja rápido, que realmente o mercado se mostre avançando, que a gente tem uma produção local, isso ainda vai trazer mais confiabilidade para a marca Foton. E o que... Para o ímpar. Pega no verde. Pega no verde. Não, o produto, né? Porque vocês trouxeram um produto que eu acho ele diferenciado, que é o Wonder. Sim. Né? Não tem muita coisa assim. Aliás, acho que não tem nada parecido ao Wonder no Brasil rodando. E em breve ele vai chegar. E aí eu queria saber como que foi a clínica, né? Porque vocês fazem as clínicas para entender a necessidade do mercado e tal. E aí eu queria que você falasse até um pouco para o nosso... para quem nos assiste, sobre o Wonder e como que foi, assim, ter a sacada de vou levar esse carro pro Brasil. Esse carro é um sucesso na China, né? E, aliás, ele não é um sucesso na China, ele é um sucesso por onde ele vai. Porque, realmente, ele é um produto ele é um mini truck. Ele é um mini truck, ele é considerado no segmento de mini truck. Ele não é uma picape, ele não é uma mini... Não é uma van, ele é um mini truck. É um mini truck. Entendi. E ele tem versão chassi, cabine simples e cabine dupla. E ele é muito dinâmico, o carro ele é muito dinâmico. Então, o que acontece é que quando ele entra para o mercado, que a gente observou em outros países, é que ele faz esse segmento de mini truck crescer. Então é um segmento realmente pequeno, quando você olha para o Brasil, são poucos competidores. Mas quando a Wonder entrou em outros países, ela fez o segmento crescer. Então por que ele faz crescer? Porque ele é tão versátil como um veículo pequeno, com capacidade de carga boa, só que com umas dimensões bem interessantes. Bem compactas, né? Dimensões que cabe de tudo. Então você consegue fazer ali, com custo menor, uma van. É uma van, sim. Verdade. Então você consegue dali fazer um... Ele é versátil, né? Ele é versátil. Você consegue fazer uma lojinha, loja pequena nele. Você consegue fazer... E pôr num centro expandido, onde não entra um carro maior. Ele é compacto nesse sentido, né? Por isso que eu achei ele interessante. Eu acho que com o bom do e-commerce, principalmente para o pequeno, né? Porque a gente tem as gigantes do e-commerce, mas tem
cara pequenininho ali. Que faz as entregas Que pro faz- grande, né? sim. Então, isso acontece. É um baita produto, o valor agregado num produto é um valor de mais fácil acesso do que uma van, por exemplo, e talvez consiga carregar muito próximo do que uma van, eventualmente estaria dependendo do tipo de... É que às vezes o cara precisa só de dimensão, às vezes a pessoa precisa muito peso, aí talvez não seja o produto. Então, você tem toda uma... Onde a Wonder entrou, ela foi muito bem sucedida no mundo. E é um dos carros-chefes que a gente tem lá E aí, na China hoje. Porque vocês fazem clínicas, né? Vocês quando vão Sim. apresentar, antes de trazer... Primeiro que você é o linha de frente, né? Sim. Pelo que eu entendi. Você Sim. é o que vai pro mercado e vai falar, vamos o que a gente está precisando, que o mercado... Vamos ver o que o mercado está de olho. Exatamente. Aí você traz esse veículo e mostra para os concessionários e clientes desses concessionários como que funciona a entrada desses veículos. Tem diversos cenários. Normalmente é o que você comentou. Então você pega um produto e empresta para ele. Vamos falar dessa pesada. Inegavelmente você tem que trazer algumas unidades e emprestar para que você primeiro comece a ter os números versus os concorrentes. Isso é super importante no mercado brasileiro. A gente tem vários mercados, os números de vários mercados, mas no mercado brasileiro, quando eu trago um pesado, quanto ele vai fazer de rendimento versus o outro? Porque no final, a conta para o empresário o produto não para. TCO, Total Cost. Então não tem como você correr daquilo lá. Mas ter o caminhão num preço certo, ser eficiente energeticamente, poder revendê-lo e ter reparabilidade. Se você seguir esses 4 pilares, se você tá com um produto bom no mercado e a aceitação do mercado vai ser sempre crescente porque você está realmente nos 4 muito bem fundamentados. Então, falando, você tem esse segmento que você precisa mais da experimentação do produto e você tem segmentos que você olha e fala assim, está sendo mal explorado talvez. Talvez não tenha um produto assertivo para aquele segmento. E a gente acredita mais na Wonder nesse segmento que realmente é o segmento que tem uma oportunidade grande, os players que estão ali nunca realmente avançaram muito nas várias oportunidades que tem o mercado. Talvez por falta de produto? Ou por falta, talvez, da experiência que a gente já tem globalmente falando, que a gente é muito forte nesse segmento também. Então, pelas diversas possibilidades que o caminhão tem, a gente enxergou que era um caminhão para você trazer para o Brasil. E aí para atender esse segmento. Para entender esse segmento. Não está tão bem explorado ainda. Não bem explorado. Então, a gente acredita que hoje o percentual de mercado dele já chegou a 4.000 unidades e caiu para 1.000 e pouco durante a pandemia, agora está chegando uns 3 mais ou menos. Essa indústria aqui pode chegar a uns 6, 7 mil unidades aqui facilmente. São a visão que vocês têm dele. É a visão que esse segmento do mini truck a gente tem chance de crescer. Legal. E para 2025, assim, o que vocês estão projetando? O que a gente pode esperar da Foton nesse próximo ano? A gente hoje trabalha, nossa linha de produtos atual, ela pega mais ou menos os 22% da indústria, que é o semileve e o leve e o médio, tá? Olhando sempre por uma configuração Fávia, para a gente sempre seguir o mesmo padrão, tá? Então, esse segmento aqui hoje, a gente está mais ou menos com uns 22% de possibilidades dentro do mercado de 130, juntando os 3 segmentos. Quando eu vou para o pequenininho, já vai abrir 4.000 ali de uma indústria, que são mais 3% ali, quase. O pequenininho que você está falando. Isso, o Wonder, Então, mas aqui a gente acredita que vai crescer, a indústria desse segmento vai crescer. Vocês vão trazer criar um novo segmento. Ou fortificar muito esse segmento. E qual é esse segmento de mini truck? Mini truck, chama mini truck. E aí a gente também passa a entrar agora, inicialmente com o 17, na sua configuração 4x2, que a gente já está trabalhando para fazer um 6x2 localmente. Mas terceiro eixo de empresa parceira, localmente seria isso. Isso, empresa parceira, isso. E a gente está trabalhando, então a gente entra no segmento de semi-pesado ainda com algumas possibilidades de expansão. Então eu não pego o total do segmento hoje, que dá mais ou menos ali uns 26%, 27%, 28%, que dá quase metade no mercado aqui, e o outro metade é o extra pesado, né? Sim. Então a gente está trabalhando dentro desses 28%, 27%, 28% do mercado de semi-pesado. A gente está trabalhando com uma fatia pequena porque a gente não tem um 24. Então tem produtos para expandir aqui. Esse de 17 toneladas viraria um terceiro eixo e subiria para 22 por aí. Tá? Então, aí o que a gente está pensando então? Que hoje a gente tem uma fatia para trabalhar no mercado com o entrante, com o 17, só olhando para esse segmento mais de entrada ali. Claro que esses dados não são tão abertos assim, então tem um pouco de... Né, a gente imagina que seja por ali, pela venda dos concorrentes e tudo mais.
a gente vai trabalhar na faixa de uns 30% do mercado hoje. Então, Tá. eu tenho que ser eficiente nesses 30% do mercado para que eu comece, para que a Photon comece a deslanchar no market share e aí comece a apontar. Então, eu preciso fazer 3 pontos de market share nesse segmento para dar 1 ponto no nacional. Então, é por aí que a gente Então, você está querendo trabalhar o seu posicionamento no mercado, é isso? Exatamente. Market share, enfim. Esse será o objetivo da Photon Isso. Em em 2025. 2025. Se fortalecer nesse sentido. Totalmente. Nossos faturamentos vêm crescendo mês a mês. Uhum. Eu acho que a gente tem uma grande chance de alavancar o market share rapidamente Tá. por conta, de novo, Na é produto. velocidade da China, né? Na velocidade da China e é produto. Porque quando você Sim. compara o nosso produto versus o concorrente, você entra na cabine nossa e você olha o trem de força conhecido, renomado e mais eficiente, o cliente vai começar a olhar e falar assim, mas por que eu preciso pagar mais caro no concorrente? Que é, só uma, você pudesse citar um diferencial, vai. Hadas, por exemplo, ninguém tem. É, isso. Hadas. É. Nesse segmento. Sim. Vocês pretendem, porque a gente sabe, e falando até com o restante da indústria, a gente tem um longo caminho até chegar de fato à eletrificação. E esse caminho vai ser o etanol ou vai ser o gás. E vocês têm esses produtos. Faz O sentido? etanol a gente não tem ainda. Não, mas o gás. O gás já temos, o hidrogênio já Eu temos, digo o até híbrido já etanol, temos. porque a gente vê algumas coisas na Fenatran de Sim. motor, Sim, de Camis sim. trazendo motor a etanol, acho que a FPT também motor, para atender alguns nichos aí do Específicos, agronegócio, é. Tá. mas em comerciais. Mas temos o gás, que está bem resolvido e tal. Vocês não têm essa intenção? A Até gente por já custo. tem esse produto. A gente já tem esse produto, de novo. A gente No poderia- Brasil? Não, no Brasil É, não. A gente então, já- eu queria- Nós já temos como Photon os produtos. E a gente olha muito segmentado, porque quando você vai para realmente para o gás, você vê que são núcleos pequenos. E aí vale você ter todo o investimento para trazer para cá. E aí Na sua opinião, ainda não está. não a está demanda... 100%. Tá. Claro, se aquela demanda do gás, ela não é um paliativo para uma eletrificação futura para toda a linha, e se o gás é mais uma distração do mercado tentando acomodar para onde ele vai nessa parte de ser mais sustentável. Não seria um caminho? Porque hoje a gente não tem infraestrutura para elétrico, a não ser no leve, as grandes cidades, as capitais, né? Mas para longa distância, pra- por pra exemplo. ou média distância, não seria um caminho para a gente chegar? Porque, de fato, é uma ponte, talvez seja realmente De novo, vamos barrar na infraestrutura, né? Porque hoje, para você fazer o abastecimento do gás, você teria que ter existem empresas que fazem isso, que eles alocam lá um caminhão lotado de gás e que vai abastecendo a sua frota ali. Mas, de novo, passa por uma infraestrutura, porque se eu tivesse isso fácil acesso em todo o posto de gasolina que o caminhoneiro estivesse passando, não teria nenhum problema, seria de fácil aceitação. Seria uma solução. Então, hoje, ele entra no seu hall de análise junto com o elétrico, junto com o gás, junto com o hidrogênio. Você tem que ter realmente para onde vai aquele... Então, a Photon acredita em todas as possibilidades, Certo. mas aí você tem que olhar cada país para ver o que cada país pode trazer. Nesse momento, a gente está acreditando mais no elétrico. No elétrico. No elétrico. Então, a gente tem realmente uma gama de elétricos e a possibilidade futura de trazer mais veículos eletrificados para o mercado brasileiro. Sim. Maurício, É. muito obrigada, mas a gente sempre tem umas perguntas surpresa. Ixi. Que Lá vem, essa lá a gente vem. não combina nem com o assessor. Mas é simples. Vamos lá. A pergunta é: quem é você quando não está na Photon? O que você O faz que pra, você gosta, ou até para pra tirar desopilar. aquele estresse, né? Uau. Quem é? Meu nome é Maurício Santana, sou casado com a Lidiane, tive uma cachorrinha, ela faleceu, então estou no momento de luto ainda, não sei se eu... Recente. É meio recente. Gosta de animais. Amo animais. E eu sou acelerado por natureza, e aí para desacelerar um pouquinho eu criei uma rotina de fazer exercício toda manhã. Então eu acordo de manhã, faço exercícios, aí eu chego mais tranquilo no meu dia a dia e gosto de me comunicar muito com as pessoas. Eu acho que esse você precisa disso para você Sim. Para escutar. ser comercial, Pra ser Isso. comercial tem que ser é falador. o primeiro. Tem que ser falador. Então, assim, você tem que ir lá e, principalmente, não só falador, mas escutar também, né? Sim, Porque sim. quando você escuta, é onde você mais aprende o que você precisa fazer. Exato. Então, eu acho que esse é um pouquinho do Maurício. E no final, eu amo natureza e viajar, tá? Assim, toda oportunidade que tem, dar uma escapadinha, eu faço uma viagem, gosto Pra de dar aquela conhecer desacelerada. novas né? culturas e trabalhar numa empresa chinesa
tem sido muito legal, eu tenho conhecido essa cultura deles, Você que é tem ido muito com bacana. frequência à China? Não, eu fui já a passeios, né? Nunca fui pela Photon. Nessa oportunidade eu não pude ir, que foram distribuidores. Mas o dia a dia você já começa a entender um pouco a sua dinâmica. Porque né? tem gente da fábrica no Brasil também, tem né? Gente na fábrica. Tem Hoje tem uns 15... Tem uns 15 chineses já. Que já é possível perceber, né? O Isso, pensamento, que já trabalham no funciona. dia a dia com a gente, tomam decisões junto com a gente precisa explicar o Finame para eles, a gente tem que explicar algumas metodologias, alguns KPIs que a gente tem aqui, alguns... E é legal ter, né? Porque rola uma troca, né? Muito, né? muito. Rola uma troca do Brasil com o que você Como daqui... é o transportador brasileiro versus o transportador chinês? Eles são meio semelhantes, pelo que eu, de novo, eu não tenho total expertise nesse assunto, mas eles são meio semelhantes, sim. O que talvez enaltece um pouquinho o que é nós versus é que lá talvez eles sejam um pouquinho mais fiéis às marcas. Na China, o que a gente já foi aqui no Brasil está se transformando, né? A gente até conversou um pouquinho isso antes. Até por causa da servitização, né? Exatamente. Então, acho que lá eles são realmente... vou dar um outro dado para vocês que é super legal. Quando a gente pega o mercado de Pequim, por exemplo, que é onde a Photon está estabelecida, o transporte público lá da cidade, 95% já é eletrificado ou hidrogênio lá, tem algumas células de hidrogênio, e 80% dessa frota é Photon. Gente... Nós tivemos em 2022, nós tivemos os Jogos de Inverno lá, né? As Olimpíadas de Inverno lá em Pequim. A Photon foi o maior fornecimento existente, né, no mundo hoje, de 515 ônibus a hidrogênio. Então, ele se tornou o esporte mais livre de carbono, vamos dizer assim, que aconteceu. Então, são curiosidades que, quando você olha para isso e você vê isso, você entende para onde a Photon quer chegar. Sim. E o que tem de... agora, aproveitando a curiosidade, que é muito para eles difícil de... Tirando a questão do Finame. O Finame. Que para eles é tão diferente que rola até, né, uma troca. O que você acha que tem? Outra curiosidade. A gente tem todo mês o aniversariante do mês. E aí eles fazem questão de nos inserir no contexto. Então eles trazem um bolo feito por eles. Claro, o chinês está aqui no Brasil, né? Então são bolos com menos açúcar. Então são curiosidades do dia a dia. E aí, por que eu trouxe o assunto da comida aqui? Que eu acho que o que pega um pouquinho mais para eles é a parte de comida. Eles têm muita saudade da comida deles. É muito diferente. Então eles têm muita saudade da comida deles, muito né? apimentada. Mas a gente aqui também, os brasileiros que estamos trabalhando com eles aqui, a gente tenta fazer essa troca de experiência. Então, por exemplo, eu já convidei para ir na minha casa, fizeram churrasco em casa. Então, acho que isso também vai permitindo com que essa troca de experiência ela saia do ambiente de trabalho. Que o paladar vai mudando. Não, o churrasco para eles deve ser um manjar, né? Porque carne não eles é adoram. Ásia. Eles adoram. Eles são muito mais do frango. Então, acho que essa troca de experiência fora do ambiente de trabalho também, ela traz um enriquecimento nosso como pessoa. Sim. Muito grande. Então, é isso que eu sou. Eu gosto de viagem, gosto de natureza, gosto de animais. E de trocar. E de trocar sinergia com todo mundo. Ou seja, falar e escutar, acho que é fundamental para qualquer ser humano que quer se desenvolver. Sim. Maurício, muito obrigada. Obrigado muito a vocês Obrigada pela pelo oportunidade. seu tempo, foi muito legal. Espero que o nosso telespectador tenha conhecido um pouquinho mais sobre a Photon. E estou aqui disponível quando vocês precisarem novamente. Podem chamar a qualquer momento. A gente estaremos vai, aqui. assim que você tiver mais novidades, você já dá aquela E ó, sinalizada. tem uma turma lá fora. Se vocês quiserem fazer um teste também, pode ir lá a gente fazer. vai pra lá. Então, olha, gente, muito bom estar com vocês. Mas agora... uma vez. Obrigada pela audiência. Isso. Obrigada aqui por estarem acompanhando a gente. Não esqueçam que é gente. toda quarta, às 7h30, um programa novo, um bate-papo novo. Exatamente. E é isso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Muito tchau. obrigado. Tchau, tchau.